Bom dia, amada igreja. Vocês lembram desse gesto? Pastor Carlinhos Queiroz. E o que é bom a gente tem que imitar, né? Essa semana foi uma semana um pouco difícil, desafiadora. E eu vou, ao final do culto, a gente vai tratar do assunto que nos deixou agoniado essa semana. Mas já queremos adiantar para vocês que nós encontramos alguns caminhos, com certeza, para preservar a saúde emocional e espiritual da igreja. Deus é maravilhoso, Deus é o dono da sabedoria, é Ele que nos ensina, é Ele que nos faz lembrar. E graças a Deus, porque Deus nos trouxe nesse tempo para aqui, para compartilhar aquilo que o Senhor já fez chegar aos nossos corações. A igreja, portanto, ontem foi convocada e tivemos a oportunidade de crescer. E a gente usou um termo muito interessante que está aí no vernáculo popular, ao dizer que aquilo que não nos mata, o que faz? Engorda. E a igreja sai desse momento fortalecida, assim creio. É claro que todas as vezes, quando a gente passa pelas dificuldades, o nosso coração acaba ficando cheio de poeiras. E para quem não estava aqui, isso é um simbolismo, é apenas um simbolismo, não tem nada a ver. Mas todas as vezes que talvez eu olhar ali para as minhas sandálias, no caso o meu sapato, eu vou precisar me reportar à igreja com a devoção, com a reverência necessária, de maneira a deixar as poeiras do meu coração lá onde ela tem que ficar e compartilhar aquilo que efetivamente Deus quer falar com a igreja. E eu creio que vocês têm orado e as orações têm chegado a nós, com certeza, porque é Ele que revigora as nossas forças e por isso nós estamos aqui. A igreja de Cristo é essa bênção. Yancey vai falar, e ontem eu fui lembrado por uma pessoa que eu tenho por muita estima, que é o pastor Neander. Ele lembrou essa fala do Yancey, que diz que a igreja foi um risco que Deus resolveu correr. E nós fazemos parte dessa igreja, e a minha oração é que cada um de vocês sejam representantes desse reino, com todas as suas emoções, com tudo aquilo, sempre passando pelo crivo da palavra de Deus, de maneira que tudo que vocês fizerem nessa terra, aqui, principalmente no seio da igreja, seja para o louvor e honra e glória do nome do Senhor. Semana passada nós tivemos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus num texto muito interessante, um texto que teologicamente tem um significado muito grande para a história. Nesse texto, Jesus vai revelar-se aos seus discípulos, e ele vai dizer que ele está indo para o Pai, e vocês viram que há uma reação de Tomé, no sentido tanto de Tomé quanto de Filipe, a respeito nós não sabemos o caminho, né? E ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Quando Filipe vai perguntar, mostra-nos o Pai, ele fala assim: olha, quem vê a mim vê o Pai. Ele está revelando essa íntima relação, e aí advém alguns conceitos teológicos. Um deles é a união hipostática. Ao mesmo tempo que Jesus é 100% Deus, ele é 100% homem. E aí vem aquela ideia de que ele se esvaziou de si mesmo e se tornou homem para viver entre nós. Daí decorre um outro também tema teológico, que é a pericorese. É a relação estabelecida de amor, de comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de maneira que um não faz sombra para o outro. Um não faz sombra para o outro, cada um tem a sua identidade. E se a gente for, é claro que isso é um pouco mais profundo,
eu vou tentar simplificar, mas eu gostaria de simplificar sem causar nenhum dano à teologia, ou pelo menos aos teólogos. No sentido de que o que se entende de forma mais rasa é que tem o ministério de Deus Pai, lá no Velho Testamento, o ministério de Jesus Cristo, quando ele vem aqui na terra, e a ação do Espírito Santo que acontece até os dias de hoje, que é aquele que convence-nos do pecado, do juízo e da justiça. Então, eu fui remetido, eu falei para vocês que na pregação de domingo passado, essa pregação tinha vindo para mim há um mês atrás. E eu já tinha me debruçado a respeito do final desse texto, que falava muito ao meu coração, mas eu não tinha elementos que tinha acontecido na vida prática que pudesse sustentar o desdobramento dessa palavra. Mas, durante a semana, nós vivenciamos alguns desafios que acabou fazendo sentido eu fazer essa abordagem. O texto é muito pequeno. E eu queria remeter os irmãos ao texto de João 14, capítulo 14, versículo 31. Versículo já está ali. Todavia, eu vou falar do meu aqui. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. João 14, 31. Deus amado, eis a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, meu Senhor, fale-nos aos nossos corações. Ao meu tu já falaste, mas eu te peço para que esse povo que aqui se reúne como igreja, também possa fazer de seus corações, de suas mentes, ó Deus, um terreno fértil, para que essa palavra possa produzir um efeito, e o efeito que o Senhor espera é o efeito de paz, de amor, de segurança, que o Senhor está com cada um de nós, por onde quer que o Senhor nos enviar. Isso tudo eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A primeira ideia que vem é como o Pai me mandou. Isso é um espanto. Quando se foi construindo a teologia, e 300 anos depois, lá no Concílio de Nicéia, como vimos no domingo passado, quando eles concluem que Jesus é Deus, essa ideia de que havia uma subordinação de Jesus, criou-se um óbice. Então havia um questionamento quanto a isso. E a conclusão que se chega é que, na realidade, essa obediência é o que eles chamam de obediência funcional. Eles entendem, cada um, o seu papel. E Jesus, quando chora, ele vai para a cruz como um ato voluntário de entrega, morrendo assim pelos nossos pecados. Quando Jesus disse, levantai-vos, vamos daqui, em João, ele estava encerrando um discurso lá no cenáculo, lá onde aconteceu a ceia, a última ceia, e ele estava iniciando um caminho. O que me intrigou, e eu precisei pesquisar, quando Jesus fala desse momento tão sacrificioso, e ele fala assim, levantai-vos, vamos daqui, é como se ele falasse, essa resenha aqui acabou. Esse papo aqui acabou, nós já fizemos a ceia, eu já disse que eu tenho que ir, eu já disse também que eu vou dar um outro consolador, e a gente lembrou que esse outro é homósios, que é da mesma natureza, portanto Deus também é. E eu não vos deixarei, portanto, órfãos. Foi a conclusão que a gente viu no texto passado. E ele acrescenta outro texto que vai permear a nossa caminhada de fé e que vai acompanhar cada um de nós. Quando você não sente
na pele a presença, é a fé que a gente abraça, e essa fé faz nos ter a certeza de que Ele está ali. Iniciamos o culto hoje falando de uma tempestade, com a certeza de que Deus estava ali. Deus pode estar ali nos aleluias, nas manifestações de milagre, mas também pode estar no silêncio, e é nessa hora que a nossa fé é provada. Portanto, você precisa, diante do desafio, exercitar essa fé, olhando para a palavra de Deus e lembrando do texto: eu não vos deixarei órfãos. Você e eu não estamos sozinhos. Nenhum de nós estamos sozinhos nessa caminhada. Ele está do lado. Um grande problema que a gente encontra ao ter a certeza que Ele está do nosso lado é que Ele vê as nossas ações e as intenções do nosso coração. Mas não se espante, fica tranquilo. Em todo o tempo, Deus é misericordioso e sempre está disposto a ouvir e acolher um coração arrependido. Na caminhada de fé, eu e você vacilamos, mas Ele é, através do Espírito Santo, essa pessoa, porque o Espírito Santo é a pessoa que nos convence do caminho do pecado, para que a gente seja levado ao arrependimento. E assim a gente segue. Se você somente pecou a Deus, perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Eu pensei e verbalizei. Senhor, me perdoa. Para quem que eu falei? Aí eu já tenho perdão para outra pessoa. Eu pensei, falei e pratiquei. Eu já tenho outros desdobramentos do pecado. Mas seja qual desdobramento for, o Senhor ainda continua com o coração amoroso, nos dando oportunidade de encararmos a sua palavra para que a gente seja alinhado a ela. Tinha um período da minha vida, quando eu estava lá no Pregadores do Caminho, onde eu fiquei 12 anos como vice-presidente. A gente fez um espaço chamado Oficina da Palavra. Naquela Oficina da Palavra, qual era a ideia? Porque motociclista, né? Ele leva a moto para quê na oficina? Para consertar alguma coisa ou para fazer a manutenção só. Quando a palavra chega no seu coração, ela diz para o seu coração assim, ó: ok, Vanderlei, você, estou fazendo essa parada aí que a palavra está dizendo. Obrigado, Deus, porque o Senhor, me fez entender e eu estou aí nesse caminho. Quando a palavra, porém, nos confronta com atitudes, com procedimentos que não coadunam com a sua palavra, Ele nos remete para o conserto. E é assim que funciona. E quando você, que é vítima do pecado do outro, por exemplo, que também busca a palavra, cabe a você o perdão. E assim a gente vai vivendo, até um dia, quando o nosso corpo estiver glorificado, a gente se encontrar lá com o Senhor e agradecer por essa caminhada de fé que Ele nos proporcionou. Vou detalhar um pouquinho dessa caminhada, dessa saída do cenáculo. Estão lá, fizeram a ceia, estão escutando uma porção de coisa, novidade, ali no cenáculo. E o Senhor fala assim: levantai-vos. Levantai-vos
e vamo-nos. A saída do cenáculo. Os textos que vão se seguir, João 14, 15, 16 e 17, vão falar do cenáculo, do caminho, do Monte das Oliveiras e do Getsêmani. Mas Jesus continua falando em todos esses ambientes. Jesus sabia que o príncipe do mundo, daquele mundo, e no final do texto vai dizer, estava chegando, e ao dizer, vamos-nos daqui, ele demonstrou sua determinação em cumprir a vontade de Deus, entregando-se voluntariamente, em vez de se esconder. Ele podia se esconder ou fazer algum outro milagre. Jesus sai do lugar seguro para um lugar de exposição. Jesus sai do lugar da ceia, da resenha, para o lugar de dor. O texto vai insinuar que eles deviam estar lá nas muralhas de Jerusalém, e eles atravessam o vale de Cedron, e vão caminhando, e vão para o Getsêmani. Imagina aquela caminhada de dor, mastigando aquelas informações que Jesus estava dizendo. Como será esse novo, esse Espírito Santo? Porque Jesus, carne eu estou vendo aqui. Como é que ele vai atuar? Vai exigir de mim um pouquinho mais, porque Jesus eu estou vendo, o outro eu não vejo, ele é Espírito. Jesus sai do lugar do pão e vinho para o lugar do sofrimento, da carne, da entrega da carne e do sangue. Jesus sai do lugar do conforto para o lugar da obediência. Jesus sai do lugar do conforto para a obediência. Eu não sei quais os caminhos que você tem trilhado, mas eu posso te garantir que há caminhos que são confortáveis, mas não levam a Deus. O único caminho que nós temos essa certeza é o caminho da obediência. É o caminho da obediência. Quando Jesus fala, levantai-vos, podia ser que, ao ouvir todo aquele discurso de morte, de que ele vai para o céu e que o Espírito Santo vai voltar, aquelas pessoas estivessem abatidas. Talvez como, não chega aos pés, né? Mas parecido com aquilo, o sentimento que brotou no coração de muita gente, de nós mesmos, durante essa semana. Sentimento às vezes de frustração. Mas a palavra de Deus é incisiva. Faz um convite imperativo. Levantai-vos. E ele não fala assim, vão, ide. Ele fala assim, ó, vamo-nos. Ele fala para mim e para você levantar. Mas na hora de ir, nem eu nem você vamos sozinhos. Ele está conosco. Ele vai nos acompanhar. Com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, com as nossas manias. Se o nosso coração devotado a Ele houver sinceridade, Ele transforma. Ele nos conhece. Ele nos aperfeiçoa. Para onde
Deus nos está conduzindo. Tudo me parece que seja o local do crescimento e o local da maturidade. E crescer causa dor. As mães aí, normalmente a mãe que se liga mais nessa questão, elas conhecem bastante do filho chorando, da filha chorando, não sabe por quê, mas é a dor do crescimento. É a dor do crescimento. Há momentos de parar e há momentos de continuar caminhando. E isso eu me lembrei do deserto. No cenáculo eles estão parados. Jesus faz um convite. Agora nós não podemos mais ficar parados. Agora nós vamos ter que caminhar. Eu peço então, já que nós vamos caminhar, nós não vamos caminhar deitado nem rastejando. Levante. E a gente só levanta porque Ele mandou. Às vezes não tem força não. Mas a força no poder da palavra de Jesus Cristo. Ele fala hoje, levanta. E aí o milagre acontece. Ele te enche de uma força que só pode ser divina. E aí eu me lembrei, pastor Josimar, acho que os meninos estão aí, Fabinho está aí, Marcelinho, os caras malucos comigo segunda-feira. Eu vou ter que contar. Segunda-feira, eu estava correndo igual um menino. E eles falaram assim, pastor, que negócio é esse? O que aconteceu? Aí eu me lembrei do texto, que mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Está ali o meu sargento ali da calistênica, lá do 3º Comar. Ali, ó. Já hoje não sei, tu corre ainda? Ainda corre? Corre. Faz assim, ó, fica de pé. Aí, ó. Que bênção. Brabo. Mas eu me lembrei do deserto. E eu fiz alguns apontamentos. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto após sair do Egito, guiado então por Moisés, para a terra prometida. Essa jornada foi marcada por provações, por aprendizado, por provisões divinas. E eu elenquei algumas delas. Comida não faltou. Eles tiveram maná. Não faltou água. Não faltou a palavra. Foi nesse deserto que o Senhor dispensou os 10 mandamentos. Não faltou sandália. Não faltou a vestimenta que não se corrompia durante o tempo que eles estavam ali. E esse lugar que a gente chama de deserto, não é deserto nem aqui nem na China, como dizia o outro. Porque é um deserto onde você é alimentado, onde você tem água, onde você tem sombra e GPS, porque aquela nuvem era a sombra e o GPS propriamente dito, que eu gosto de fazer acróstico, né? Se eu não me engano, tem acrônimo e acróstico, mas depois a gente resolve isso aí. GPS, guiados pelo Senhor. E essa nuvem, quando ela se movimentava, ela dizia para onde o povo ia. E de manhã, durante o dia, ela fazia sombra, e durante a noite, ela era uma coluna de fogo que aquecia o povo. Isso tudo eles chamam de deserto, só por uma questão geográfica. Mas deserto não foi, não. Como eu falei, eles estão no cenáculo. Eles são convidados a levantar. Há um caminho até o Getsêmani. Jesus precisa parar para orar.
E Jesus continua falando no caminho. Enquanto caminhamos, Deus continua falando conosco. Se abandonamos a caminhada, não somos instruídos e daí passamos a não ouvir mais. E quando ouvimos algum sussurro, os ruídos atrapalham a nossa escuta, até que uma hora a gente está tão longe de Deus que já não ouvimos a sua voz. Enquanto estamos ouvindo aquela correção, Bernardo, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda. Não é muito por aí. Nós estamos sendo corrigidos na nossa caminhada, mas nós estamos ouvindo. Difícil é quando vem o silêncio e você não ouve mais. Porque os seus ouvidos, os nossos ouvidos estão cerrados para ouvir a voz de Deus e você só ouve a voz do seu coração, a voz do seu ego, a voz da sua vontade. Como restaurar essa comunicação? Um pregador que nos fez, que passou por aqui, alertava-nos a respeito dessa relação. Dizia ele que se você só ora, é você quem fala com Deus. Se você só lê a Bíblia, só Deus fala contigo. Então, na realidade, é um monólogo. A verdadeira relação que Deus deseja é que você fale com Ele, você e eu falemos com Ele, para que Ele possa falar conosco. O desafio que se coloca para nós nesse tempo é obedecer. Igreja Batista Betânia, levantai-vos. Vamos sair daqui. E esse daqui é que lugar? É o lugar de lembranças dolorosas. É o lugar onde ainda não há perdão. A gente precisa voltar atrás para encontrar com essas situações que foram nos atropelando e você não teve nem tempo para si, para expressar diante de Deus as tuas frustrações, as tuas decepções, e amargou um sentimento que você precisa se liberar. Porque senão, você vai sempre projetar na vida de gente que, porventura, ou que possivelmente vai passar por aqui para o futuro, projetando na vida dessas pessoas, por mais santas, por mais devotadas que elas sejam, as máculas causadas pelos outros. É preciso cura. A cura não é pela eleição ou por qualquer outro movimento que a gente faça aqui. A cura vem pelo perdão.
Nós estamos numa linha divisória em que a gente vai passar por um tempo X para um tempo Y. É um novo tempo. Ao passar, deixa as coisas que não prestam para essa nova viagem que Deus deseja estabelecer com a igreja de Cristo. Essa igreja é maravilhosa. Essa igreja é um lugar que eu nunca tive, que eu nunca congreguei, de pessoas boníssimas, de pessoas que valem a pena a gente dividir o nosso tempo. E a minha oração é para que, antes de eu falar o para quê, eu me lembrei da palavra do pastor Josimar, domingo à noite, em que ele nesse púlpito chorava pelas pessoas que estão perdidas e não estão alcançadas pelo Evangelho, nos dizendo que havia um outro projeto muito mais além do que aquilo que a gente possa estar vivendo aqui na igreja, de pessoas que estão sofrendo lá fora. Mas o meu olhar hoje é para dentro da igreja. Homem e mulher, não se deixem perder, tendo já alcançado a glória de Deus. Eu vou orar pela igreja agora. E eu pedi para o louvor estar conosco. Cuidem uns dos outros. Povoem o pensamento com coisas boas, que edifique. Não compartilhe nada com ninguém. Porque as narrativas que destroem e corroem uma igreja, elas são construídas e quando você lê, elas fazem algum sentido, mas não refletem a verdade, muitas vezes. Encham o coração de vocês de amor, de muito amor, de muito amor, de muito amor. O Senhor nos abençoe nessa manhã. Eu queria, antes de terminar o culto, porque depois nós vamos fazer um aviso para vocês, eu queria chamar o Sentinelle. Sentinelle, vem aqui, por favor. Sentinelle e algumas irmãs fizeram um movimento de oração, e eu vou dizer para vocês, esse movimento assim, rapaz, tremendo. Começou por mim lá no futebol, como eu falei para vocês. Fui revigorado. Senhor, então, possa levantar homens e mulheres de oração, para que a gente continue sendo essa igreja maravilhosa nesse lugar. E eu vou dizer, como eu disse ontem, se Satanás tinha a intenção de dividir o povo dele, mais uma vez ele foi derrotado. E ele foi derrotado pelo nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus Cristo, o Salvador, aquele a quem a gente serve de todo o coração. Ora pra gente, meu querido irmão. Vamos ficar de pé um pouquinho? Bom dia, igreja.
É muito bom estar nesse lugar, muito bom estar aqui, olhando o que Deus tem feito. E eu quero dizer para você que nossa igreja, Deus tem nos conduzido a levar alguns lugares para a gente estar orando. Para você que não sabe, para os homens, toda quinta-feira nós nos reunimos aqui na sala 1 ou salinha 2. Tá? Toda quinta-feira. Na sexta-feira, a outra tropa está orando lá no templo antigo de manhã. Tá? E no domingo, hoje nós não tivemos, porque eu falei com o pessoal, falei, galera, amanhã a gente não vai fazer e tal. Eu estava muito cansado. Mas independente de eu estar aqui ou não, essa oração não vai parar em nome de Jesus. Porque quem está aqui é o Espírito conduzindo. Então, a partir de domingo que vem, às 8 horas da manhã, estaremos aqui orando até 8h45. Você é nosso convidado. Que o Espírito Santo de Deus, ele balance você na sua cama para você estar aqui com a gente. Amém? E antes de orar, eu quero ler só um texto. Neemias 8:10 diz assim: e Neemias acrescentou: hoje é o dia para ser comemorado. Comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que passam necessidade. Este é um dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Vocês não devem ficar desanimados e tristes. Se o Senhor está contigo, como foi falado aqui, se alegre, porque Ele é a nossa força. Amém? Acredite nisso. Dá a mão para o irmãozinho que está do teu lado aí. Alguém me dá a mão aqui. Isso. Seja um com esse irmão. Olha para ele e diz assim: meu irmão, nós somos um em Cristo. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos juntos com Ele, para a glória dEle, porque Ele é bom. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer nesta manhã. Te agradecer pela tua bondade, te agradecer pelo teu amor, te agradecer, ó Deus, porque essa é a tua igreja. Esses são os nossos irmãos, esses são os teus filhos. Deus, continua abençoando Betânia, Senhor. Deus, continua derramando da tua graça, do teu amor, da tua bondade. Deus, que possamos entender, Senhor, que Tu estás no comando de todas as coisas. Eu ontem ali sentado com meu irmão, disse para ele: irmão, olha como Deus está agindo. Olha como o Espírito está conduzindo esta reunião. E eu não tenho dúvidas que o Senhor está cuidando de cada detalhe nesse lugar. O Senhor tem conduzido esta comissão. O Senhor tem conduzido esta diretoria. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua resposta. Muito obrigado, Deus, porque acreditamos que o Senhor vai fazer e vai concretizar os teus planos neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão que esteve aqui ontem. Muito obrigado por cada irmão que está aqui hoje. Nós te agradecemos, Deus. Rendemos graças a Ti e declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida. Declaramos que o Senhor é o Deus de Betânia. Declaramos que o Senhor é o Senhor dos senhores. É o Deus que cuida de tudo e de todos. Obrigado, Deus. Seja conosco. Seja com cada detalhe que há de ser falado aqui ainda hoje. Que possamos, Deus, estar com os nossos corações alegres, confiantes, que o Deus dos exércitos está aqui com o nosso favor, a nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos nessa manhã e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, igreja.